E o Desportivo de Chaves voltou a sentir o peso da sua grandiosidade pelos feitos alcançados entre 1985 e 1989, quando alcançou o topo do futebol português e teve direito a uma passagem pela Europa. 25 anos depois, o clube transmontano juntou os craques da época numa viagem de encontros e reencontros. O Grupo Desportivo de Chaves comemorou esta terça-feira 25 anos sobre a única presença na Taça UEFA da sua história. Um evento para recordar os tempos áureos do clube. Na saudosa época de 1984-85, o Chaves conquistou pela primeira vez um merecido lugar no Campeonato Nacional de Futebol da Primeira Divisão. Na época de 86-87, depois de um brilhante desempenho na temporada anterior e para satisfação de todos os transmontanos, o Grupo Desportivo de Chaves obteve um espetacular 5º lugar que lhe daria acesso às competições europeias. Não faltaram à cerimónia o então presidente Emílio Macedo e Sousa, além de atletas como Jorge Silva, Jorginho, Celestino, Júlio Sérgio, Vicente, Cerqueira ou Gilberto, assim como o treinador Raul Águas, o transmontano. E chamavam-me Raul Transmontano, portanto, como é evidente, tenho muitas saudades. É a única coisa que eu tenho de saudade é dos Chaves, acredito, marcou-me. Eu em 3 anos fui considerado 2 vezes o melhor treinador português aqui em Chaves. Foi a única equipa de Trás-os-Montes que esteve na primeira divisão. Uma equipa de luxo que ainda hoje faria moça. Olha, o Chaves, se disputasse este campeonato, ficava em segundo ou terceiro lugar. É verdade. O Grupo Desportivo de Chaves, que nos anos 80 contava com 2 búlgaros, Slavkov e Radi, cuja chegada a Portugal foi bem atribulada. Cheguei, em vez de alterar no Porto, por mau tempo alterei em Lisboa. Isso é uma curiosidade, sempre saber falar português ou outra língua. Eu sabia que alguém vai esperar-me a mim no Porto. Agora em Lisboa, fiquei um pouco assustado, mas o responsável, quem se encarou a esperar-me, Abreu, fez o necessário, arranjou um táxi de Lisboa, cheguei em Porto, ele estava a esperar-me a mim. 25 anos depois, estes atletas ainda são vistos como verdadeiros astros do futebol. E eu achava muita graça a maneira como eles falavam de mim, como se eu fosse um ídolo no ativo, um deus dos estádios. Do passado fica a recordação das vitórias, dos jogos e de algumas tristezas. Boas memórias, não. Em termos esportivos, eu penso e tenho a convicção que naquela altura podíamos ter ido mais longe. Lembro-me que num domingo à tarde ganhámos aqui 1-0 ao Benfica do Ebs Kovdal, que foi despedido nessa semana, e na segunda-feira, em vésperas do jogo com o Vede, eu fiz uma ruptura de 7 centímetros num treino no pavilhão. Não pude jogar. Chaves sorriu com a iniciativa e os adeptos de sempre aproveitaram para aplaudir os craques. Dou os parabéns pela organização deste evento e que